Bom dia! Tudo bom com você? Amém. Deixa eu arrumar aqui. Pedir pro pessoal por retorno para mim aqui, que está lá na frente só. Amém. Glória a Deus. Meu coração sempre quis ser missionário. Mas eu tô preocupado porque é o seguinte, eu tô percebendo que todo missionário ele tem que ter nome de artista. Vai ter o Rob Moore, meio parente da Debbie Moore. Aí tem o Tony Lee, é nome de artista, gente. Esses nomes de gente importante. Glória a Deus. Tô brincando, né? A gente tem um chamado para ser missionário. Eu estava ali, o Tony estava falando aqui, e meu coração já queimou para ser um mantenedor, né? Embora ele não veio com esse propósito, mas eu estava aqui, meu coração falou assim, eu tenho que fazer parte disso. De alguma forma eu tenho que fazer parte disso. Eu tenho que investir meus recursos e ajudar esse trabalho. Parece brincadeira, né? Mas você viu o que ele falou aqui? O trabalho missionário que está sendo feito tem custo, né? 3.000 e poucos quilômetros e em 15 dias, né? Isso é um custo gigante, pedágio, gasolina, manutenção do carro. E eu fiquei ali no meu coração queimando, eles estão lá levando a palavra. Não sei o seu coração, mas eu estava ali ouvindo, eu falei, eles vivem aquilo que eu gostaria de estar vivendo. De falar, eu vou viver para o Senhor, todo dia, pagando um preço para levar a palavra de Deus nos estados, no Brasil, eles estão semeando. E meu coração queimou, gente. Eu confesso para você que eu quero procurar ele no final e eu quero fazer parte, como mantenedor desse trabalho. Amém? Nós estamos fazendo uma sequência de ministração sobre novo nascimento, sobre a vida do nascido de novo, né? A partir do momento que nós recebemos a palavra, recebemos o evangelho, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Jesus, como que é a vida do nascido de novo, né? E nós temos uma sequência de ministrações, inclusive, eu desafio você a olhar lá no YouTube. Nós estamos fazendo essa coletânea, né, de ministrações, e elas estão só separadas, a ministração no YouTube, para você poder rever, reassistir as ministrações sobre este tema. E hoje nós vamos dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre árvores frutíferas. Árvores frutíferas. Nessa sequência sobre o novo nascimento. E o pastor Tony Lee, ele falou algo aqui que confirmou a palavra ali. Eu falei, glória a Deus. Porque o evangelho não é só uma palavra, um panfletinho. Você não recebe Jesus e continua vivendo a sua vida. É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. A vida cristã não é uma religiosidade. Jesus, ele não é mais uma religião. Ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Jesus é uma transformação. É uma mudança, por isso que a palavra chama-se conversão. Porque quando eu chego em Jesus, eu mudo a direção da minha vida. Amém ou não? Isso é novo nascimento, nós temos ouvido. E eu faço uma pergunta para você. Se você quer pão, aonde você vai? Quando você fala assim, eu quero pão, aonde você vai? Numa padaria. E quando você quer carne, aonde você vai? Num açougue. Você vai na padaria para comprar carne? Não, né? Lá não vai ter carne, lá tem pão. Né? Quando eu quero comprar roupa, eu vou lá numa loja de roupa. Eu não vou nem na padaria e nem no açougue. E olha que interessante, abre a palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, versos 12 e 14. Marcos, livro de Marcos, capítulo 11. Versos 12 a 14, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, uma necessidade.
E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Amém? Jesus teve fome. E aí ele procurou o quê? Uma figueira. Quando Jesus teve fome, ele procurou uma figueira. E aí ele foi atrás ali da figueira dos seus frutos. Só que não tinha fruto. E se justifica isso no natural, por quê? Porque não era época de dar fruto. Mas Jesus, ele ficou indignado daquela figueira não ter fruto, porque ele falou assim, poxa, ela tinha que ter fruto. Então Jesus fala assim, então ninguém mais vai comer fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela figueira e foi embora. E lá na frente você vai ver que depois os discípulos passando, eles olharam e a figueira estava seca. Ela secou completamente. E quando eu meditava na palavra de Deus e pensava nessa palavra, isso estava queimando no meu coração desde a primeira ministração sobre a série Novo Nascimento. E aí vieram as primeiras ministrações. E aí veio no meu coração talvez de mandar para os pastores assim, eu vou falar sobre isso. Mas aí eu falei assim, não, se o Espírito Santo conduzir, vai chegar na minha vez de ministrar e eu vou conseguir ministrar essa palavra. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo, as pessoas que estão no mundo, elas estão com fome, elas estão sedentas, elas estão sofrendo com suas vidas emocionais, com vida financeira, com vida de relacionamento. Esses dias, começa a reparar as pessoas que estão próximas a você, pessoas que trabalham com você, começa a reparar um pouquinho das pessoas que os seus vizinhos, como que eles vivem. E você vai descobrir em pouco tempo como as pessoas estão destruídas, como a vida está destruída. As pessoas já estão no seu quarto, quinto casamento. Os filhos não querem mais relacionamento com os pais, de pessoas próximas. Há uma sede. Pessoas estão em depressão próximas de nós. Eu estou falando para você, avalie as pessoas que estão próximas a você. E você vai descobrir que tem pessoas com depressão perto de você. Eles estão com fome. Eles estão com fome. E a resposta, queridos, é como Jesus, ele teve fome, ele chegou até a figueira, porque ele esperava frutos da figueira. Uma árvore frutífera, nós esperamos fruto, não importa o tempo, não importa o momento, a gente tem que dar fruto. A gente tem que ser diferente, a gente tem que ser a resposta para a nossa nação, para a nossa geração, para as pessoas que estão próximas de nós. E quando Jesus ele chega ali, ele não encontra nada, que decepção. E quando eu meditava nessa palavra, eu falava assim, que decepção que é uma pessoa que se diz cristã, ou uma pessoa que se diz conhecedora da palavra de Deus, que se diz que teve um encontro com Jesus e não ter fruto. Que decepção. A pessoa conhecer Jesus e ouvir falar, ou por uma religiosidade vir num culto de domingo, ai que cansativo, que difícil. Porque quando sai daqui, vive a sua vida normal, no seu dia a dia, na sua rotina, e Jesus passa a ser só uma religiosidade. Algo que eu faço no domingo, vim aqui na igreja, socializar com os irmãos, cantar um louvor, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento. O nascido de novo, a pessoa que teve um encontro com Jesus, ela vai viver Jesus. E aí ela vai dar frutos que vai ser a resposta para o mundo. As pessoas não querem mais o panfletinho. As pessoas não querem mais aquela receitinha mágica. Que decepcionante que é uma pessoa que se diz cristã, mas que quando você analisa os frutos,
É igualzinho os frutos do mundo. Aí talvez você me pergunte, Levi, mas quais são os frutos que nós temos que dar? Daqueles que são transformados em Cristo Jesus. Quais os frutos? E a resposta está lá em Gálatas 5, 22. Se você puder abrir a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Nós vamos ler até o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém? Deixa abertinho aqui, volta ao 22. Mas os frutos do Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem gostaria aqui de ter uma vida cheia de amor aqui? Levanta a mão. E de alegria, e de alegria. Ah, e de paz. Ah, e de paciência. Ah, Jesus. Isso aqui é a vida perfeita. Isso aqui é tudo. Esses aqui são os frutos de uma pessoa que vive no Espírito. Porque esses frutos não são da carne, eles são do Espírito. Então, o novo nascido, aquele que é nascido de novo, ele tem uma vida no Espírito, não mais segundo a carne. Ah, Levi, eu creio em Jesus, mas eu quero viver a minha vida, eu quero viver uma vida longe de Deus, eu não quero seguir a Cristo, eu não quero pagar o preço, eu não quero buscar a Deus, eu não quero viver uma vida de intimidade com Deus. Ei, nós ouvimos aqui sobre o amor, nessa sequência de ministração, nós ouvimos aqui sobre perdão, nós ouvimos aqui sobre identidade, e eu quero dizer uma coisa para você, se você entender o poder do novo nascimento, a sua vida vai ser transformada. Talvez você fale assim, Levi, na minha casa eu não tenho amor. Existe tristeza. Nós vivemos em guerra. Tem gente que ama viver em guerra com todo mundo. Não consegue viver em paz. Hora está brigando com o pai, hora está brigando com a mãe, hora está brigando com o irmão, hora que não quer ver não sei quem. Ai porque falou, ai porque disse, ai porque... Isso é viver em guerra. Isso é viver uma vida contra a natureza nova que você recebeu de Jesus. A natureza nova, a nova natureza, ela tem esse amor ao próximo. Você vai viver uma vida de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade. Esses frutos, quando você avalia a sua árvore, a sua vida, você tem encontrado esses frutos? Isso é individual. Isso é você pode responder essa pergunta. Os frutos do Espírito estão latentes dentro de você. Quando você olha a sua vida, o seu interior, você fala assim, eu tenho vivido isso. Uma vida de fidelidade, porque isso aqui é em todas as áreas da vida, isso é incrível, não é só na igreja. Aqui a gente não está falando só na igreja, não. É ver uma vida de paz, aqui, lá fora, lá no meu trabalho, na minha casa. Ser bondoso com as pessoas. Ser fiel. Fidelidade em todas as áreas da minha vida, que bênção. Ser fiel à minha esposa. Ser fiel a Deus. Ser fiel no meu trabalho. Tudo que eu fizer, a fidelidade. É lealdade. Ter mansidão. Pensar antes de sair falando. Eu falo de qualquer jeito. Não, porque eu falo magoo. Eu penso, eu sou manso. Eu tardo para me irar.
eu não ofendo. Isso vem do fruto mansidão. Ter domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Levi, o que é domínio próprio? É você conseguir dominar as entradas da sua alma, os seus olhos, os seus ouvidos, dominar e frear a sua língua. Domínio próprio. E ele fala assim, essas coisas aí não tem lei que proíba isso. Isso aí você tem que viver, isso é fruto. Aí eu te pergunto, dá para viver uma vida cristã sem dar frutos? Dá para viver? Reflete no que você respondeu. Dá para viver uma vida sem dar frutos? Eu diria que sim. Dá. Aquela árvore não tinha fruto nela. Ela estava vivendo uma vida sem frutos. Quando você escolhe entender o Evangelho, quando você escolheu por Jesus, mas de repente ao longo da sua caminhada, da sua jornada, Jesus passa a ser uma religião. Um lugar onde você vem num domingo para levantar as mãos e num culto. Mas começam a vir as aparências. Você passa a ser uma árvore infrutífera. Abra a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, verso número 5. Jeremias capítulo 17, verso de número 5, a gente vai ler o 5 e o 6, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Do homem que se afasta do Senhor. Então dá. Às vezes a gente decide se afastar do Senhor, viver uma vida longe de Deus. Eu conheço a Deus, mas eu vivo uma vida longe de Deus. Eu não quero ter intimidade com Ele, eu não quero ter relacionamento com Ele, eu tenho uma religiosidade, ou seja, eu sei que Ele é o caminho, mas aí eu saio daqui, da porta para fora, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Da maneira que eu quiser. Eu vivo uma vida num deserto de relacionamento com Deus. E aí a palavra já não fala de uma árvore, mas de um arbusto. De alguém que vai viver uma vida seca. Então dá. Para passar talvez 20, 30 anos dentro de uma igreja, sentado no banco e não ter fruto, viver na sua casa destruição. Ver seus filhos se destruindo, seu relacionamento com a sua esposa se destruindo e não consegue enxergar. Ver a sua vida profissional virando água e não consegue enxergar. Esse é o estado espiritual de alguém que vive longe de Deus, que não tem relacionamento com Deus, onde não vive ninguém, onde não há vida, aonde não há vida. Se a gente decidir viver uma vida longe de Deus, não vai ter vida, a gente não vai desfrutar, a gente não vai desfrutar. Daquilo que é mais importante, mais precioso, mais profundo que a gente pode viver, que é uma vida de relacionamento com Deus. Deus tem tudo isso para nos dar, mas olha que interessante, um dos frutos do Espírito aqui não é prosperidade, prosperidade não é fruto do Espírito. Interessante, né? Porque muitas vezes a nossa vida, ela se baseia na prosperidade, no ganhar dinheiro. No ganhar dinheiro.
E a gente começa a ter uma impressão de que o fruto que a gente vai dar é o quanto de dinheiro que a gente tem no banco. De quanto, né, a gente pode comprar carros, casas. Isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Na verdade, isso até nos afasta dos propósitos do Senhor. Uma vida que confia no homem, aquele que confia em si mesmo, na força do seu trabalho, dos seus conhecimentos. Ele fala assim, olha, se você está buscando isso daí, você está como uma pessoa num deserto. Ei, eu não quero viver esse deserto. Eu não quero conhecer a Jesus e poder viver tudo que Ele me proporciona para viver. Esses frutos maravilhosos que Ele quer que eu tenha na minha vida. Porque o maior testemunho não é aquilo que eu falo, mas é quando as pessoas olham para mim e elas falam assim, o que você faz de diferente? O que você tem de diferente? Este é o maior testemunho que a gente pode dar. Como que você pode ter um casamento tão abençoado? Como seus filhos podem ser filhos, homens e mulheres de Deus? Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Porque nessa geração, por levar Deus a sério, por dar frutos, hoje eu posso estar aqui pregando a palavra. A minha irmã é pastora nesse ministério também. Porque pelos frutos você conhece a árvore. É pelos frutos que você conhece a árvore. Então, quando nós vivemos uma vida com Deus, quando nós vivemos uma vida cheio da presença de Deus, nós damos os frutos do Espírito, e não frutos da carne. Lucas capítulo 3, verso 9, pode abrir aí? Lucas capítulo 3, verso de número 9. Olha que forte isso. O machado já está posto à raiz das árvores. O machado está posto aonde mesmo? Raiz das árvores. E toda árvore que não der bom, tem como árvore ser uma árvore e não dar fruto? Tem. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. É muito sério. Porque quando nós olhamos, você fala assim, não tem como viver uma vida com Jesus e não dar fruto. É verdade. Não tem como viver uma vida com Jesus cheia de Espírito Santo e dar fruto. Não, você vai dar fruto. Você vai frutificar. Mas toda árvore que decide viver uma vida de religiosidade longe de Deus, a palavra de Deus está falando assim, olha, para mim e para você, é muito sério isso, é muito sério, preste atenção, não se desconcentre por nada. A palavra está falando assim para mim e para você assim, ó, você é uma árvore frutífera, você nasceu novamente, o nascido de novo, ele nasceu para dar fruto, bom fruto. Aí você decide e fala assim, eu vou viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, com as minhas próprias carnalidades, buscando dinheiro, fama, sucesso, seguidores no Instagram, eu quero buscar isso, eu trabalho para isso, eu acordo, eu vou dormir pensando nisso. É? E como está a sua vida? Aí você começa a olhar o casamento, indo de mal a pior, o relacionamento com os filhos indo de mal a pior, vida profissional falida. Aí você começa a olhar, e aí começa a entrar palavrão, e aí começa a falar palavrão, e aí começa a entrar pornografia, e aí começa a entrar violência, e aí você vai vendo assim, está indo num abismo, sem fim. O que Deus está falando para mim e para você? Ele fala assim, olha, para esses que estão vivendo dessa forma, o machado está posto ao pé da árvore, está pronto para ser cortado. É a árvore que Jesus chegou e falou assim, cadê seu fruto? Queridos, isso é muito sério, muito sério. Porque quem sabe que dia que vai morrer? Que hora vai morrer?
Quem sabe que horas Jesus vai voltar? Mas isso vai acontecer, certamente vai acontecer com todos nós. Uma coisa ou outra, ou Jesus vai voltar e vai levar a igreja, ou a gente vai morrer no natural, que Jesus voltou. Para todo aquele que passou pela morte, Jesus voltou para ele. E aí Jesus chegou na árvore e falou assim, cadê seu fruto? E aqui muitas vezes a gente linka o fruto com ganhar vidas, com ganhar almas. Isso é consequência, isso é natural. As pessoas, elas se aproximavam de Jesus, porque elas viam em Jesus os frutos do Espírito. Então elas queriam estar com Jesus. E é assim comigo e com você. Não é o nosso discurso que convence o mundo, mas é a luz, quando somos luz do mundo e sal é um ser. É a nossa vida. É quando eu caminho com Jesus e eu vou dando frutos. Na minha casa, na minha família, eu sou exemplo. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, olha como você ama. Gente, eu conheço uma pessoa, ela não é cristã, mas ela pratica o amor, uma pessoa com um coração tão bondoso, que a gente fala assim, só falta Jesus. E nós oramos e intercedemos por eles assim, constantemente, eu e minha esposa. Só falta Jesus. E aí eles receberam um convite de uma outra pessoa, de um americano, para ir num evento, e eles ficaram um final de semana inteiro. E eles mandavam os vídeos dos louvores, da pregação, da palavra. Eu falei, é isso aí, meu, Jesus já está movendo na vida deles. Eles olham para nós, e eles buscam em nós os frutos. Talvez eles não saibam, mas eles falam assim, nossa, que casamento abençoado, que vida abençoada, que amor, que paz. E é isso. Agora que triste, você falar para alguém assim, você testemunhar de Jesus, e quando a pessoa olha para a sua vida, está em guerra, está em briga, está em mentira, infidelidade. E dá para viver isso dentro da igreja? Dá, esse que é o problema, que dá. Pessoas dentro da igreja vivendo uma vida totalmente dando frutos ruins. Aí você fala assim, fulano estava aqui, daqui a pouco não está mais. Aí você começa a olhar a vida no mundo. O que aconteceu? Por que aconteceu? Ei, a gente pode colocar máscaras aqui, mas a gente não pode esquecer quem é que está aqui. A gente pode até ter um comportamento, eu enganei o pastor. Tem gente que se preocupa muito com isso, né? No que o pastor, no que o líder vai pensar. Mas se esquece que Deus está aqui nesse lugar se movendo. E o que ele vai pensar? Quando é lá no seu trabalho, e lá na sua casa, quando está só você e sua esposa. É lá que a gente faz a diferença. Não é aqui dentro. Muito, muito, muito sério isso, o machado está posto à raiz da árvore. A gente pode levar isso na brincadeira, mas a gente está falando muito sério. Jeremias, continuando o texto de Jeremias 17, agora a continuação, nós lemos do 5 e o 6, vamos ler o 7 e 8 agora. Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. O novo nascido, o nascido de novo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eles têm que ser como árvores plantadas junto a ribeiro. O que significa isso, Levi? É alguém apaixonado por Jesus. Significa ser apaixonado por Jesus, é acordar e pensar nele.
É acordar de manhã, colocar um louvor e começar a adorar a Ele. Isso significa uma árvore plantada junto às águas. Junto às águas. É entender que o relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Espírito Santo hoje é real para mim e para você. A gente cantou uma música que ela não falava, no final ela falava assim: eu procurei em muitos lugares. Eu vaguei o mundo. E eu tenho a Ti hoje. Só que ainda não, às vezes não caiu a ficha, ainda faltava eu entender. Eu não consigo entender ainda o poder do relacionamento com Deus. Às vezes a gente fala que tem que orar e que tem que ler a Bíblia, aí parece chato, parece cansativo. Fala assim, nossa, os pastores sempre falam que a gente tem que orar, que tem que ter um tempo com Deus. Ai, que coisa chata. Fica pegando no nosso pé, meu. Ei! A melhor coisa para o ser humano é ele se relacionar com Deus. Ele estender as suas raízes profundas na presença de Deus. Por quê? Porque ele vai se tornar cada vez uma árvore mais poderosa. Cada vez uma árvore mais gordinha. Não fisicamente, gente. Mas uma árvore mais gordinha. E que tem muitas folhas verdes. E olha que interessante, que ela não deixa de dar fruto. Olha Jesus cobrando a figueira, ele falou assim, figueira, cadê seu fruto? A justificativa da figueira era assim, não é tempo de fruto, mas se a figueira vivesse a vida que Jeremias está falando, ela teria fruto. Ou seja, não adianta a gente chegar lá no céu, eu vou dar desculpa, eu vou falar para Deus, ai Deus, olha, mas a minha esposa, mais minha filha, mas olha, meu trabalho era muito difícil, aí não tinha tempo de dar fruto. Ai Jesus, eu estava sem tempo de dar fruto. Isso vai ser justificativa? Não. Eu tenho que viver e praticar a palavra de Deus. Eu tenho que ser um novo nascimento, eu tenho que desfrutar desse novo nascimento, eu tenho que entender que eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha que interessante. Quando chegar o calor, o que é o calor para uma árvore? Tempos. Quantos aqui já passaram por tempos difíceis? Levanta a mão. Se você não passou, me explique o segredo. Eu já passei por tempos difíceis. O que seriam tempos difíceis, querido? Fala aí para mim. Desemprego é um tempo difícil. O que mais? Uma enfermidade, uma doença é um tempo difícil. O que mais? Quando tem falta de paz. O que mais? Quando eu tenho um problema com familiares. Dentro da minha própria família. O que mais? Quando eu estou sem norte. Quando eu passo por um período de luto. Tempo difícil. É fácil perder alguém, ente querido? Aí ela está falando assim, ó, que quando você vai passar, certamente você vai passar. Ele fala assim, você não vai temer, você não vai ter medo. Você vai saber quem é que está com você nesse momento lá, na luta, na dificuldade, no calor. Pode vir o sol, pode vir um muito frio. Ela continua firmada sobre a rocha. É a casa firmada sobre a rocha. Pode bater vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir tempo difícil. Ela permanece. Existe hoje uma geração, que é a geração de folhas secas. Uma igreja sendo formada de folhas secas. Nós não podemos aceitar isso. O que é folha seca, Levi? Ela já secou, e aí o vento sopra assim, ó, ela não tem raiz, ela sopra, ela vai onde o vento empurra. Não está firmada em nada, não vai dar fruto nenhum. A gente não pode ser folha seca.
Nós temos que ser uma igreja apaixonada pelos rios, para viver os frutos do Espírito na minha vida. Isso é a melhor coisa, eu ter paz, eu ter alegria, eu poder me divertir, isso é muito bom. O Evangelho não é para a gente ser cara feia. O que você é? Sou crente. Parece que está o tempo inteiro querendo matar alguém. Como assim? A gente tem que ser alegre. A gente tem que se fortalecer na alegria do Senhor. A alegria dele é a nossa força. A gente tem que sempre ficar feliz. Mas é tempo de luta, eu tenho que estar sorrindo. Mas não, isso não é falsidade não, isso é resultado. Isso aí é um privilégio daqueles que são apaixonados por Jesus. Você saber que pode confiar nele mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, você pode confiar nele. Isso não é para todos, isso não é para o mundo. O mundo, eles têm que olhar para nós e falar assim: uau, eu quero esses frutos também na minha vida. Quando o mundo olha para nós, ele tem que falar assim: eu quero dar esses frutos também, eu quero ter paz na minha casa. Eu quero o meu relacionamento assim também. Um relacionamento abençoado. E para encerrar, queridos, abra a palavra de Deus em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ler de novo? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus. Nós temos que permanecer nele. Nós temos que permanecer nele. Se nós estivermos nele... Levi, mas como que eu estou nele com relacionamento? Como que eu posso estar em Jesus? Eu tenho que me relacionar com ele. Eu tenho que acordar de manhã e eu tenho que pensar nele. Eu tenho que adorar a ele. Eu tenho que pedir: Senhor Jesus, esteja comigo nesse dia. Me acompanha nesse dia, cada palavra, cada atitude, cada gesto. Eu quero dar frutos. Aí quando vier uma situação muito difícil, se alguém te fechar no trânsito, te xingar, vai vir a vontade de você ofender também. E você fala assim: eu tenho que dar fruto. Meu fruto é o domínio próprio. Deus abençoe. Vai na paz. Quando você acordar de manhã, sua esposa fala assim: a toalha está na cama. Você pôs a toalha na cama de novo. E começa a brigar com você. Você fala assim: não, amor, é isso mesmo, me perdoa, eu vou pegar lá a toalha na cama. É dar fruto. É isso. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, esse vai dar muito fruto. Não vai ser pouco fruto não, vai dar muito fruto. Vira para a pessoa que está próxima a você e fala assim: você vai dar muitos frutos. Vamos ficar em pé? Você pode escolher ser uma árvore lá no meio do deserto. E você pode escolher ser uma árvore junto a ribeiros. Qual árvore você quer ser? Vamos ler de novo juntos aqui? Volta lá para mim, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já, vai. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer nada sem ele. Não dá para liderar célula sem ele. Não dá para fazer discipulado sem ele.
Não dá para ter um culto sem Ele. Não dá para ir trabalhar sem Ele. Não dá para ter uma família estruturada sem Ele. Não dá. O segredo está em Jesus, queridos. O nosso maior testemunho é os frutos que damos. Isso vale muito mais do que as nossas palavras. Eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você precisa de Jesus na sua vida. Olha, você tem que ter Jesus na sua vida. Olha, isso é muito importante para você, isso vai mudar a sua vida. Mas ele vai olhar para mim e falar, cadê seus frutos? O que mudou na sua vida? O que Jesus tem feito na minha e na sua vida? Talvez é tempo de você falar assim, eu quero ser uma árvore plantada junto a ribeiros. Talvez a minha vida não está dando frutos como deveria. Eu preciso ser uma árvore. Eu não quero ser uma árvore plantada lá no meio do deserto, sem frutos, sem alegria, sem paz, sem felicidade. Eu não quero. Eu creio que isso é para você nessa manhã. Isso é Deus te dando a oportunidade nessa manhã. Não entenda isso como um homem falando com você, ou uma pessoa falando com você. Essa palavra que Deus colocou no meu coração há 3 finais de semanas atrás, e não mudou de lá para cá. Eu entendi que era o que Deus queria falar nessa manhã. Pastor Tony Lee subiu aqui, ele falou assim, nós no Ministério Jocum, a gente não quer apenas ir lá e falar uma receitinha, falar você tem que seguir Jesus. Ele falou assim, nós queremos levar a pessoa a uma vida, a uma experiência com Deus. Esse é o segredo do Evangelho, é você caminhar com Jesus. É você talvez olhar para uma pessoa e falar assim, eu quero viver isso que você vive. Você fala assim, vamos caminhar junto. E eu vou te mostrar o segredo, e o segredo está em Jesus. É o tanto que eu me relaciono com Jesus, é o tanto de frutos que eu vou dar na minha vida. Você quer dar muitos frutos? Talvez você tenha sido e tenha sentido que você é hoje como uma terra seca. Feche seus olhos. Feche seus olhos, é você e Deus. Isso que não existe mais religiosidade, não existe tempo. Ah, Levi, mas eu estou há 20 anos na igreja, eu estou há 10 anos na igreja, eu já conheço o Evangelho. Ei, como que tem sido a sua vida? Está cheia de frutos. Quais os frutos? Se Jesus voltasse hoje para você, quais os frutos você teria para apresentar para Ele? E talvez hoje é manhã de se arrepender e falar, Jesus, eu quero voltar aos ribeiros de águas. Jesus, eu quero que a minha vida seja frutífera. Eu não quero ser como uma árvore seca. Ei, é você e Deus. Enquanto nós vamos ouvindo essa canção, começa a meditar no Senhor. Começa a avaliar a sua vida com Deus. Começa a ver, Jesus, eu acordo, eu penso em Ti, eu vou dormir pensando em Ti. Eu tenho dado muitos frutos. Ou talvez você fala assim, Jesus, eu estou vivendo como um arbusto seco no deserto. Não tem frutos em mim. Não vivo uma vida de paz, não vivo uma vida de alegria, eu não consigo ter domínio próprio, eu não sou bondoso, sou avarento. É você e Deus, queridos, não mais ninguém.